Ei, e aí, galera, tô esperando aqui. Convidar as meninas. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, daí a gente começa, tá bom? E vamos ver. Funcionando aqui. Esperar as meninas entrarem, entrar mais gente também. Daí a gente começa, tá bom? Gente, tô me sentindo aquelas tias que não sabem mexer. Esses filtros. Oi, Oi, tudo bem? chamar a Mari? Vai chamar ela? Eu adicionei aqui, peraí. Tô arrumando aqui a câmera. Ela tá no do LGBT, né? Isso. Eu não consegui adicionar, você consegue? Acho que não, porque você é anfitriã. Peraí. Não. Só dá pra convidar quem tá online, quem tá Então, assistindo. eu vou pedir pra ela. Saiu? Oi, voltei? Voltou. Top. Você pede pra ela entrar? Ela E daí a entrou. gente consegue. Entrou? Isso, tenta chamar ela. Ela tá aí vendo, apareceu aqui. Aí, convidei. Oi, Aí, Lu. Espera um momento. Deixa eu me organizar aqui. Tudo bem, gente? Tudo vocês bem? estão bem? Tudo bem. Até que enfim essa live saiu, hein? Tava aqui só Pois é. Na Ai, deixa eu verdade, querendo. me arrumar. ia fazer essa live juntas, né? Eu e a Mari juntas, mas não deu. Sim. A faculdade não permitiu isso. Gente, vamos esperar mais um pouquinho. O pessoal tá entrando aí no de vocês? Pra mim tá entrando Aqui bastante tá. gente. Tá entrando? Uhum. Sim. Porque o meu tá travado. Travou aqui no 60, é isso mesmo? Não, já tá em 93 já. É, Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Vocês estão vendo comentário? Eu não tô conseguindo assistir nada. Ah, tá. Agora eu vou Eu conseguir. tô indo ver tudo aqui. Boa noite, gente. Obrigada, Bela. Gente, eu fiz até pipoca, sério. Tô morrendo de fome. E eu que comprei uma pizza. Eu queria ter comprado uma pizza. aqui foi pizza também. Sério? Tá vendo? Eu tinha que ter comprado uma pizza.
Comprei pizza. Evia. Hoje recebi uma notícia não muito legal da minha prova, então eu fui para chorar as pitangas em cima da pizza. E é isso aí. Merece, né? É isso aí. Já tem quanto tempo que a gente tá aqui? 5 minutos? Ah, já tem. Acho que sim, acho que a gente pode começar a se apresentar. Podemos? O que você Podemos. acha? Tá. Ó, eu vou apresentar pelo Instagram. As meninas liberaram o Instagram do LGBT pra gente entrar, pra tentar pegar o máximo de pessoas possíveis pra assistir essa live. Então eu sou a Mariana, né? Eu sou do Instagram Uma Rota de Fuga, junto com o Mozão, que é a Ana. E pô, agora se apresenta, Mozão. Carol, se apresentar. Pensei que você ia me apresentar, amor. Não. Então, gente, sou a Ana do Instagram Uma Rota de Fuga, esse que estou logada, inclusive. E eu e a Mari somos o casal, né? Que adora viajar. E a gente está aqui para fazer essa live com a Carol. E é uma live muito importante, um assunto super importante para o momento. E é isso, Carol. Você toma as frentes aí. Bom, eu sou a Carol, as meninas divulgaram um pouquinho, eu sou fonoaudióloga. Eu trabalho em duas áreas, na parte hospitalar, sou especialista em cuidados intensivos, mas o carro-chefe aí é a voz, né? Que é o tema da live de hoje. Eu sou especialista em voz e faz uns 2, 3 anos que eu tenho atuado com atendimento voltado à população LGBTQIA+. Por que que a gente deu essa ideia, né? As meninas foram super receptivas, me apoiaram, pensando sempre em vocês, da gente divulgar esse tema. Mas muita gente perguntou, né? As meninas estavam me mandando se era só para pessoas trans ou tinha que ser da população LGBT. Essa live vai ser benéfica para todo mundo, no âmbito geral, em sentido de voz, porque eu não preciso ser gay, lésbica, trans para ter alguma dificuldade, né, com a minha voz. Mas a gente vai abordar bastante o tema dessa questão LGBT e com foco na população transexual. Vocês querem falar alguma coisa no início, antes da gente entrar no que é o trans, essas questões? Não, eu queria falar, a gente soltou uma caixinha de perguntas, né? A Carol separou algumas perguntas, mas foram muitas perguntas boas, muitas perguntas repetidas, então a gente separou algumas. Então, assim, gente, essa é a primeira live, porque como eu tava conversando com a Carol, esse é um assunto que não se esgota. A gente vai poder estar falando aqui sempre sobre diversos assuntos. A gente vai poder fazer lives aqui para responder perguntas, sei lá, uma vez por mês, de 2 em 2 meses. A gente vai estar sempre aqui. Às vezes eu vou estar com a Carol, às vezes a Ana vai estar com a Carol. A Carol é uma excelente profissional, então a gente vai estar aqui sempre, realmente. E daí, hoje a ideia é falar um pouco sobre essa questão da parte da fonoaudiologia, isso aí. E da diferença dos hertz da voz, né? Do homem, do timbre, da mulher. E responder, na verdade, umas perguntas que vão gerar aqui na live, né? Carol, já tá ativado aqui para as perguntas? Gente, eu falei quando eu abri a live que eu tô me sentindo umas tia, assim, sabe? Eu não sei nem aonde abre pergunta. Já, tem sim, ó. Já tem até uma perguntinha Eu ali. vi que já tem uma aqui, né? Isso. Vamos fazer. E começou. A, Começou a, a sabe. a saga da internet. Deixa eu ver aqui se eu consigo cuidar das perguntas, porque se depender dela. Ah, eu consigo sim, Carol. Então, assim, você começa falando, explica um pouquinho o que é trans, essa questão aí dos hertz que a Mari falou, e depois eu vou soltando as perguntas, pode ser? Pode. É que eu acho que a Mari saiu, ela tá pedindo para entrar de novo, só conectar. Tá bom. Pode ir iniciando ou já aceitei ela deve estar entrando aí. Pode ir iniciando, porque a saga do. Amor, vai começar a saga da sua internet.
Gente, não, ó, não foi culpa da internet. Eu fui abrir aqui as perguntas e eu fechei a live, simplesmente. Ah, A tá. louca. Que eu A já culpa é a maquininha na frente do celular, né? Hã? A culpa foi a maquininha na frente do celular. eu Exatamente. já falando para Carol, olha, Carol, desculpa, mas é a internet da Mari, a Mari vai cair, a gente continua, Vou cair mas nada. tá bom, desculpa. Bom, então, só para introduzir um pouco das pessoas, né, para vocês entenderem melhor o que que é, né, uma mulher trans, um homem trans, o que seria esse termo que a gente tanto fala, né, de transgênero. O nome é igual, tanto você usar transgênero ou transexual, isso não tem diferença. Tem pessoas trans que até preferem ser consideradas transexual do que falar transgênero, porque transexual remetia toda a dificuldade, não que hoje não exista, mas a dificuldade para emprego, socialização, aí chamavam de transexual, travesti, como algo de xingamento. Então, tem pessoas que gostam ao invés de você falar, você é transexual, até prefere que fale travesti, enfim, como uma causa mesmo, mas aqui nem é muito o foco. Transgênero, transexual, são pessoas que elas não se identificam com o sexo que foi dado. Então, por exemplo, nós três aqui, né, nós somos cisgênero. Cisgênero, eu nasci do sexo feminino e boa, eu me identifico com isso. Então, no momento que eu olho no espelho, ou conforme eu vou crescendo e me identifico como Carol, tá tudo bem ter um seio, ter o órgão genital feminino. Quando eu já vejo, quando eu já sou uma pessoa transgênero, é quando eu não me identifico com esse sexo. Então, no caso, eu nasci mulher, mas eu olho e não me sinto bem, isso me dá uma disforia de gênero, que às vezes a gente chama. Eu não me sinto num corpo de menina. Ou, se eu nasci homem, eu não me sinto num corpo de homem. E daí vem o mulher trans ou homem trans. Às vezes falar mulher trans ou homem trans, a gente se confunde muito mas homem trans, então, é homem ou é mulher? Não tem confusão, é simples. A gente usa o trans depois só para identificar o que essa pessoa realmente é, o que ela se identifica. Então, no caso, se eu falar mulher trans, é uma mulher. Eu uso trans só para a sociedade, enfim, até na área da saúde, entender que nasceu homem, mas ela se identifica como mulher. Então é isso, acho que dessa parte dá assim para a gente entender, né? Então aqui durante a live vocês vão ver que às vezes a gente vai falar da voz, vai dar explicação e a gente vai falar porque é mais fácil um homem trans. Então quando a gente fala homem trans é o que a pessoa é hoje, homem, se identifica como homem. Mulher trans se identifica como mulher. Alguma pergunta já, meninas? Ou pode ir tocando? Ó, vamos fazer o seguinte: tem alguém aqui que não se identifica com a sua voz? Se tiver, fala aqui pra gente ver se a gente vai estar falando realmente para as pessoas pro público que a gente quer atingir. Ó, aqui na verdade na caixinha a gente tem duas perguntas já. Cadê? Eu posso. Você quer introduzir mais alguma coisa, Carol? É melhor a Carol seguir o script que ela tem de perguntas, e daí a gente vai selecionando depois algumas aí, né, Carol? Sim, pode ser. Aí, pegando o gancho, então, né, do que é trans, cisgênero, a gente, né, até foi bem legal fazer essa parceria com as meninas, por elas serem um casal, são da área da saúde, então entendem um pouco também dessa questão de orientação sexual, enfim. Tem bastante dúvida também que mandaram na pergunta em relação de identidade de gênero. Identidade de gênero, gente, é isso que a gente falou do trans. Então, qual a minha identidade? Gênero, é só pensar que gênero eu tenho masculino, feminino. Tem muito também do bigênero, mas a gente pode discutir isso em outro momento. Então, identidade de gênero é só se eu me identifico homem ou mulher. Por exemplo, no caso aqui de nós três, identidade de gênero feminina. Isso não tem nada a ver com quem eu fico, ou com o meu parceiro, ou com a minha escolha. Aí entra no orientação sexual.
Então, independente se eu sou cisgênero, trans, aí eu tenho um outro ponto que é a minha orientação sexual. Aí entra no lésbica, gay, bissexual. Isso é a orientação sexual, é só vocês pensarem assim. Identidade de gênero é quem eu sou e orientação sexual é quem eu quero. Bem a grosso modo, só para ficar bem fácil de entender. É por isso que a gente vem falando também da questão de que essa live não é só para trans, porque isso é a questão da identidade de gênero, mas a live vai abranger bastante também. Às vezes eu atendo pacientes lésbicas, gays, enfim, de várias orientações sexuais, não necessariamente são trans, mas não se identificam com a voz. Então, a Ana, por exemplo, pode falar, eu gostaria de mudar, a Mari, qualquer pessoa, tá? Acho que a Mari deu uma travadinha ali de novo, né? Segue o baile. Que mais? Por que é importante a gente falar sobre isso, né? Até mesmo a gente que trabalha na área da saúde, então que a gente estuda, tem uma formação para estar ali acolhendo vocês, ajudando vocês em algum momento que vocês precisam, doente ou não, a gente não tem esse preparo, não é falado sobre isso. Tantas políticas públicas e acesso à saúde a essa minoria, que a gente sabe que é difícil, né Ana, também. Então, assim, a OMS, para quem não conhece a Organização Mundial da Saúde, só há dois anos atrás que tirou do manual de saúde os transgêneros, transexuais, como distúrbio mental. Então, às vezes a gente pensa, século XXI, já avançamos, já estamos bem. Mas não, é preciso discutir sobre isso, é preciso se unir. Porque se a gente pensar que trans, gay, lésbica, bi, tem desde que o mundo é mundo, só faz 2 anos que a própria Organização Mundial da Saúde olhou para as pessoas trans e falou, não, uma pessoa que não se identifica com o próprio sexo que foi dado, ela não é doente mental. Vamos tirar isso de uma doença mental. Porque até 2019, se um transexual passasse... Você consegue adicionar a Mari? Isso, ela tá pedindo pra aceitar ela. Se um transexual fosse numa consulta para hormônio, para começar a sua transição, então aí vai lá o trans para ser atendido no principal ambiente que ele deveria ser acolhido. Até 2019 ele já ia ter um CID, né? Ele já ia ter uma classificação de doença como um distúrbio mental. Então, assim, como que a gente ia trabalhar com isso, né? Como que a nossa sociedade estava vendo essas pessoas? Se a gente já acha que é uma doença mental, primeiro que se você pensa em doença mental, você vai tratar, você vai medicar. Então, tem toda uma questão de preparo, a gente precisa falar sobre isso. E daí veio o gás também da gente abrir esse tema com vocês. Por isso que eu sempre reforço, eu não preciso ser negro, ser gordo para entender as dificuldades do outro. É a mesma coisa com trans, eu não preciso ser trans, ser gay, ser lésbica para olhar essa população, pensando mais ainda, nós três aqui, que somos da saúde, vamos atender. Então, eu preciso ter esse preparo para atender de uma forma adequada essa população, que muitas vezes, já pegando gancho, tenho várias histórias de palestras, de cursos e até de pacientes que eu atendo que evitam ir à área da saúde, pode estar doente, pode estar com dificuldade, com dúvida, eles não buscam postos de saúde ou pronto atendimento, qualquer coisa que para nós talvez seria comum, para eles não são, tendo convênio ou não. Eles não buscam pelo constrangimento mesmo. Porque por não saber os seus direitos, às vezes é uma população mais carente, que a própria sociedade não dá um trabalho fidedigno para sobreviver, enfim, são várias causas que a gente pode, igual a Mari falou, né? Esse assunto não teria fim. A gente poderia ficar horas e horas e horas falando de todas as dificuldades do país e da gente, enquanto sociedade, com essa população, né? Mas agora é mais resumido para dar uma introdução para vocês. Eu acho interessante todo mundo aqui sair com essa visão de tentar olhar o outro, tentar acolher antes de só olhar, né? Porque tem pessoas trans
que é comum mesmo a gente conseguir identificar que é trans. Porque eu tô falando de algo biológico, né? Uma fisiologia. E isso a gente percebe muito mais, já vai dar para pegar o gancho na voz, com homens trans. Por quê? É mulheres trans, desculpa. Então, lembrando que daí mulher trans é uma pessoa que nasceu homem, não se identificou como homem, fez a sua transição. Então, hoje é uma mulher trans. Só que pensando que ela nasceu homem, vai ser uma costa mais larga, eu vou ter o gogó, né, que mostra aqui, que é a nossa laringe, eu vou ter uma altura maior do que comparada ao padrão de um corpo feminino. Então, isso é o que ajuda aí tendo preconceitos na sociedade. Porque eu vou olhar, essa mulher trans, ela já pode ter feito adequação vocal, ela já pode ter colocado o seio, ter feito a cirurgia de resignação, eu sempre travo nessa palavra, e ela tá super se sentindo bem, feliz com o que ela conquistou, que provavelmente não foi nada fácil, e ainda assim ela é julgada pela sociedade, porque se ela tá, sei lá, no metrô, perto de outras mulheres, ela sempre vai ficar visivelmente mais diferente, digamos assim. Diferente é uma palavra bem feia, mas é o que a sociedade pensa mesmo. É algo chato mesmo de fazer com todo mundo. Cada um deveria ser o que é, vestir o que quer, enfim. Essa mesma coisa que vocês podem me cortar, tá, gente? Se quiser falar alguma coisa. Senão eu vou embora. Tá todo mundo te achando incrível, Carol. Ah, obrigada. O meu deu uma travadinha. Ah, tá. É que tinha parado lá na frente. Aí, o que a gente tem pegando disso, né, com a voz e com o hormônio, que é uma das coisas que mandaram bastante pergunta, né, meninas, de hormônio, de idade. Há um tempo atrás, para você realmente se declarar em termos de burocracia, nome, né, RG, fazer cirurgia, enfim, iniciar hormonioterapia, você precisava ser maior de idade e ainda tinha toda uma burocracia. Você precisava ter carta de psiquiatra, psicólogo, não que hoje não precisa, mas precise. Só que isso diminuiu para 16 anos. Então, por exemplo, se eu tenho um respaldo da minha família, se eu tenho algum apoio de algum responsável e com 16 anos eu quero iniciar um acompanhamento, não é que com 16 anos eu já vou lá e vou tirar o seio, fazer uma mastectomia, não é algo assim tão rápido, mas é entrar num acompanhamento, porque exige um acompanhamento multiprofissional, médico, ginecologista ou urologista, endócrino, que vai cuidar da parte de hormônios femininos, masculinos, tem o otorrino para ver a avaliação da laringe, se for fazer cirurgia ou não, eu falo daqui a pouco disso, fono, enfim, psiquiatra, psicólogo, é uma rede bem, bem bacana, que a gente tem esse atendimento lá na clínica, né, Mari? Pensando em vocês também. Então, assim, essa foi uma pergunta que ganhou, assim, com quantos anos eu posso iniciar a transição de voz? Então, assim, antes era 18, agora caiu para 16 se você tem um auxílio, né? Assim, de alguém que... Não, a transição geral. Transição, por exemplo, de iniciar hormônio com 16. Transição de voz não tem idade, não tem tipo um receituário. Só pode a partir de tal idade. Vai a critério da pessoa. O que a gente indica como fono, principalmente para homens, tem a questão da puberdade. Então, por mais que com 10 anos tá lá um menino que não se identifica e quer fazer a transição para ser mulher, ele já conhece uma fono, já quer fazer. Não é que vai ser em vão, mas não vai ser tão benéfico, porque você vai ter muda vocal, você vai passar por uma questão da fase da adolescência, principalmente sendo homem, na puberdade, que às vezes a gente acha que é só com o homem, mas tem na mulher também. A laringe ganha uma forma maior, eu vou ter alterações fisiológicas, hormonais, enfim, que não adianta, entre aspas, eu começar uma transição de voz com 10, 12 anos. Então, meio que engloba praticamente a mesma faixa da transição geral, clínica médica, de começar a tomar hormônio com 16 anos,
é a faixa que eu também indico para procurar a parte de voz. Porque você já passou ali daquele agudo da puberdade, a sua voz já está mais o que ela vai ficar na tua fase adulta e a gente consegue trabalhar melhor. Então, acaba que vamos deixar em torno de 16 também. Mas não que a de voz seja lei. No caso de burocracia, para você fazer transição, você se declarar em termos de documentos, essas coisas, começar atendimento médico e tomar hormônio, por lei é 16 anos em diante, sendo menor de idade com respaldo de um responsável. Nada a voz, não, é só uma sugestão. Você procura no momento que você achar melhor. Certo? Uma outra coisa, Carol, que o pessoal teve muita. Eles queriam saber qual que é como que você faz esse trabalho da transição. Um homem começar a falar mais parecido, né, como voz feminina, sem ser aquela coisa forçada. Quanto tempo que dura esse tratamento seu? Como é que você faz isso? Uma coisa que vai ser a vida inteira? Tem tempo? Eu vou responder essa iniciando falando do hormônio na voz. Então, aí, o que acontece? A maioria dos trans, para atingir o que eles querem, né, o se sentir do sexo oposto, vai tomar hormônio. Isso em todos os tratamentos que você tiver acompanhado com um médico e tal. Por quê? Porque eu preciso. Então, o meu corpo feminino, eu quero ter barba, eu quero parar de ter meu seio. O meu corpo vai produzir hormônio feminino. Então, no caso de trans, eu vou bloquear os meus hormônios femininos e vou tomar testosterona, hormônio masculino, porque daí, no caso, eu sou homem trans. Ok, pensando no contrário, eu vou bloquear minha testosterona se eu for homem e tomar hormônio feminino. Eu gosto de usar exemplo porque fica mais fácil da gente visualizar. Tammy Gretchen, por exemplo, todo mundo acho que conhece, né? A Tammy é homem trans. O Tammy, né? Homem trans. Então, no caso, como que ela ficou, né? Com aquele corpo parecido com peitoral de homem, cheio de barba? Foi o quê? Ele bloqueou todos os hormônios femininos e na transição dele foi ingerido testosterona. O que acontece na voz, que foi bastante pergunta também. No caso do Tami, por exemplo, quando eu tomo testosterona, o hormônio masculino, ele já dá uma agravada na voz. Então, hormônios masculinos, eles causam efeito na voz. O que acontece é, eu tomo um hormônio e a minha prega vocal tá lá, são duas, né? Elas ficam abertas quando eu respiro, tá aqui, onde a gente vê o nosso gogó, e elas fecham e vibram igual corda de violão quando eu falo. Por isso que antes o nome era corda vocal. Quanto mais grossa ela é, mais curtinha e mais grossa eu tenho a minha prega vocal, mais grave é meu som da voz, mais parecido com uma voz masculina. E quanto mais fina, mais aguda a minha voz. Então, pensa que eu tenho uma prega vocal, independente se é anatomia homem ou mulher. Eu tomei testosterona. A testosterona, ela dá massa no corpo, numa forma geral. Então, ela aumenta a massa da prega vocal. A prega vocal fica mais grossa. Então, consequentemente, eu tomando testosterona, eu vou ter uma voz mais grave. Só que isso é um benefício para que Tami, por exemplo, Tami nunca fez fono. E se falar no celular, você escuta, já vi entrevistas dele, enfim, você não diz acusticamente, tá, gente? Não é que a gente vai ter que julgar se é voz de mulher ou não. E isso a gente está falando em termos técnicos, em termos do som. Você não diz que ouvindo é uma voz do padrão feminino. Superpassa acústico por uma voz masculina. Porque o próprio fato dele ter ingerido o hormônio testosterona agravou a voz. Só que isso não acontece com mulheres trans. Porque daí, mulheres trans, eu tenho a anatomia do homem e vou fazer a minha transição para ser mulher. Então, eu bloqueio minha testosterona e vou tomar hormônios, injetar hormônios femininos. E a desvantagem é que o hormônio feminino não tem nenhum estudo que comprove a eficácia dele com voz. Ele não vai mudar nada na voz das pessoas. Então, não tem efeito nenhum.
Por isso que a maior demanda de não identidade vocal, de ir buscar um apoio, de ir ser atendido, né, para tentar afinar a voz, são de mulheres trans, ou até mesmo pessoas, né, homens, mulheres que usam anabolizante ou treinam muito, né, tomam bomba, a voz fica mais grave, ou até mesmo gay, que quer ter uma voz mais acusticamente feminilizada, então eu preciso fazer esse atendimento, por conta da questão do hormônio mesmo. Acaba que, comparando tratamentos hormonais de mulheres trans com homens trans, mulheres saem na desvantagem, porque o hormônio feminino não tem nenhuma relação direta com a voz, enquanto a testosterona agrava. Com isso, como que a gente faz o atendimento? A gente faz assim, a gente sempre vai fazer uma avaliação em conjunto com o otorrino. Otorrinolaringologista, para quem não conhece, é o médico que cuida de garganta, ouvido, nariz. Nesse caso, a gente iria ver com o otorrino a parte da laringe. Ah, mas eu nunca passei com otorrino, não posso começar atendimento com fono? Pode, não é regra. É que para pessoas que a gente vê muito do objetivo, tá, gente? Então, tem pessoas que elas querem atingir uma voz muito mais aguda, muito mais fina. Tem pessoas que querem o grave também, isso tem para os dois lados. Se eu penso que eu quero subir muito o tom da minha voz, eu já posso talvez indicar essa pessoa, esse cliente, paciente, para ir num otorrino para também ver as possibilidades de cirurgia. Porque a gente consegue, falando em tons, a gente consegue subir, dar um resultado muito bom. Eu vou falar um pouquinho depois do que é a terapia, mas a gente consegue aumentar bastante a voz ou diminuir no sentido de grave ou agudo e dar um resultado bom. A partir de 3 meses, a Mari tinha perguntado o tempo, a gente pede no mínimo de 10 a 12 sessões. 12, eu gosto de trabalhar com 12, que são, daria aí uma sessão na semana, a gente costuma fazer 3 meses de fonoterapia, dessa adequação vocal, né? Desse trabalho com voz, para daí a pessoa já ter uma mudança. Não é que os efeitos dos exercícios da terapia vão ser observados só depois de 12 sessões. Já pode ser observado com 4 sessões. 1 mês, o paciente já sente melhora. Mas ainda fica aquela voz que ele sente que ele está forçando para falar mais fino, não está saindo aquele som natural, ou eu forço um pouco para falar mais grosso. Depois de uns 3 meses, parece que você abriu a boca e já é teu som natural. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. Isso depende muito também do comprometimento com a terapia. É como se fosse uma academia. Eu quero emagrecer, eu vou lá todos os dias malhar para perder peso, para alongar a musculatura, enfim. Então, isso acontece também na questão de voz. A gente faz uma vez na semana a terapia, mas a gente prescreve exercícios e todos os dias é indicado que vá fazendo os exercícios diariamente para você ter uma mudança da sua musculatura. O trabalho ele é voltado na demanda do paciente. Então, por exemplo, eu não me identifico com isso daí para todos, tá? Não só para trans. Você chega lá no consultório, você vai falar, eu não me identifico com a minha voz, eu acho ela muito fina, ou acho ela muito grossa, ela é instável, às vezes eu tô falando, ela vai do grosso para fino, teve bastante pergunta assim também, né, Mari, de grosso, fino, de mudar durante uma frase, ou fico nervosa durante um trabalho, uma live aí, e a minha voz muda super. Eu posso fazer fono? Pode, super, deve. Se você já... O fato de você já não gostar da sua voz, se você tem, né, a disponibilidade, o tempo para fazer, vai ser ótimo. Porque a nossa voz é algo único, né? Pensa a gente sem voz. Pensa a gente falar e não ser compreendido. Eu já tô pensando aqui em fazer fono. Pensa a gente falar e não ser compreendido. E isso é uma coisa que acontece, sim. Arrisco em dizer 90% da população. Não de ter que fazer fono, mas de ter momentos que não gostou da voz. Nossa. E é uma coisa, entrando um pouco em saúde vocal, que a gente não para perceber. Da mesma forma que a gente tem físio, a gente faz pilates, a gente faz massagem, várias coisas para cuidar do corpo,
terapia para cuidar da saúde mental. A nossa voz, a prega vocal, vibra o tempo inteiro que a gente está falando. Para vocês terem uma ideia, até ia falar no início, a gente fala da voz feminina e masculina, mas não que a gente queira trazer um padrão do que é homem e do que é mulher. A gente não entra nisso. A gente trabalha de dizer voz feminina e masculina em termos de som. A voz é medida na frequência em hertz. Para vocês terem ideia, uma voz masculina, ela fica em torno de 100 hertz. Então, quando um homem, uma anatomia de um homem, até mesmo se for uma mulher trans, né, que a garganta tá lá, se você for ver a anatomia, é uma garganta de homem, do sexo que foi dado, né, enfim. Aí ela vai falar, ou o homem vai falar, e tem aquele padrão em torno de 100 hertz, como se fosse um volume, tá em 6. Quando eu penso na mulher, a voz é em torno de 200 hertz, é quase o dobro. Isso quer dizer que toda mulher fala em 200? Não, eu tenho as variedades dentro desse próprio grupo. A minha voz, por exemplo, ela é um pouco mais grave, então tem vezes que ela fica em torno de 190. Então, sempre eu posso ter variações. Tem homens, Anderson Silva, o lutador, né? Todo mundo conhece. Várias vezes, quando ele começou a fazer sucesso, foi oferecido fono, um monte de coisa para ele, porque era um baita de um homem que ia lá lutar, extremamente forte, alto, costas largas, e ele ia falar, era uma voz super fina. Ficava até diferente com o perfil dele, que é isso que a gente quer trazer para vocês. Às vezes, as pessoas acham, mas minha voz não combina comigo. Não, eu falo, eu sou menorzinha, eu sou pequena, e às vezes vou falar, é uma voz mais grave. Isso acontece, vai da anatomia do pescoço, né, da laringe de cada um. Claro que às vezes isso é proporcional ao tamanho do corpo, enfim. E o Anderson Silva aqui, né, só de curiosidade, ele até negou o tratamento, porque ele falou que ele se incomodou com isso a vida dele inteira, principalmente por falar no telefone, né, que é o que os pacientes trans mais se incomodam, porque daí eu não tô tendo a pista visual, eu tô só falando aqui no telefone, então a única coisa que a pessoa tem de mim é minha voz. Então a voz dele meio que lembrava uma mulher, e ele às vezes não era compreendido. E isso causava uma estranheza para ele, né? Um incômodo. E daí, no caso, ele não quis mudar, porque depois ele ficou famoso e virou tipo a marca d'água dele. Todo mundo conhecia ele por ter a voz mais fina. Então, ok também. Não é regra todo mundo que é trans ter que mudar. Eu conheço vários amigos de pacientes trans que acabei conhecendo, me seguindo, às vezes já esclareci algumas coisas, enfim. E nem todos fazem a terapia. Você não precisa ter que mudar a sua voz para se encaixar. Vai mais do seu psicológico mesmo. Do quanto você não gosta disso em você. Então, a gente tem que trabalhar, tem que cuidar dessa musculatura vocal para dar conta do que eu falo no dia a dia, para dar conta do trabalho. O trabalho agora, trazendo um pouco dessa mudança vocal, né? A gente vai avaliar. Na primeira avaliação, eu falando meio que é um padrão para todos, mas aí cada um tem uma linha de trabalho. Eu gravo na primeira avaliação, eu tenho um software que ele vai me dar no programa a frequência vocal, porque eu gosto muito de trabalhar com isso da frequência. É para dizer para a pessoa, olha, sua voz está feminina ou masculina? Não, eu nem trabalho com isso, eu trabalho com o dado mesmo. Porque isso é um feedback bom para a pessoa. Então, eu digo, olha, fulano, a sua voz hoje, no primeiro dia, vamos pensar numa mulher trans. Veio no meu consultório porque tá com uma voz muito grave e, né, é mulher, colocou seio, tá no auge, assim, da sua transição, super feliz, mas no trabalho sofre preconceito, é deixada de lado da sociedade porque, né, um corpo de mulher, uma mulher super bonita, e quando abre a boca, uma voz de homem. Então, às vezes, vai buscar terapia por isso. Eu vou avaliar e eu vou falar, olha, sua voz é em torno de 110 Hz. Vai mudar algo na vida dela? Não, mas eu gosto de usar isso porque depois de um tempo é um dado que eu mostro. Daqui um mês eu vou gravar de novo. E eu mostro para ela, foi para 130. Porque isso aumenta, a gente consegue aumentar. Se você fazer os exercícios
adequados para essa pessoa, para o que ela quer atingir, você consegue aumentar esse som. Só que você tem limitação. Então, eu posso ficar 4 anos na terapia. Às vezes, tem corpo que vai subir. Vamos pensar nesse exemplo. 110 Hz, aquela voz. Eu fiz terapia. Eu adoro a terapia, é um momento que eu tenho para mim. Eu não quero mais parar a fono. Fiz 3 anos de fono. É bem difícil alguém fazer 3 anos, mas estou chutando alto só para o pessoal entender. E o máximo que a minha voz chegou foi 170. E às vezes a pessoa não o 170, assim, já é um som bem mais fino. Para vocês terem ideia, aumentar 40, 50 Hz é outra voz. É outra voz. É até muito difícil. Só na terapia você aumentar 50. Então, o que acontece? Tem voz que eu não atinjo mais que isso, porque a limitação anatômica, aquela prega vocal não alonga, não estica, ela não muda mais a vibração dela, o som dela. O que a gente indica? Trabalho com otorrino. Por quê? Existem cirurgias, e não só para trans, para qualquer pessoa. Existem cirurgias que eu faço uma alteração da minha voz. O otorrino vem, faz uma incisão bem pequena por aqui no nosso gogó mesmo, né? Então, ele vai na garganta e ou ele vai esticar a prega vocal. Lembra que eu falei, quanto mais fina, mais alto é o som da voz. Então, ou eu vou dar uma esticadinha na minha prega vocal, ou eu posso encurtar ela. Então, através da cirurgia, eu também aumento, deixo uma voz mais fina, ou diminuo. Se eu tenho, então, esse combo aí, que eu fiz uma cirurgia e ainda faço fonoterapia, aí o resultado é excelente. Eu não sei se para vocês, para a galera que está comentando aqui, muito bom, muito bom. Eu não sei se fica claro. Eu me empolgo super para falar disso, porque eu acho voz incrível. O quanto melhora é impressionante, impressionante. O quanto a gente consegue atingir, às vezes, tons que a gente nem imagina. Isso para canto, isso para tudo. É muito bom mesmo. Vocês querem alguma pergunta agora ou que eu fale um pouco dos exercícios, como que é feito? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem algumas perguntas aqui. Ó, estão perguntando sobre os exercícios, Carol. Você tem exercício para melhorar? Você falou Para que melhorar a questão de... Você falou que passa exercício para casa, né? Sim. Aí a gente faz assim. Não tem como a gente sair assim falando, faça o exercício tal, porque a gente precisa avaliar a voz, antes de tudo, como profissional da voz, independente de trans, gay, lésbica, cisgênero, é uma voz, ponto. Então, eu vou avaliar e ver se essa pessoa tem uma rouquidão, uma soprosidade, qualquer alteração na voz. Antes de tudo, eu vou tratar para daí eu fazer o ajuste. O que seria o ajuste? Eu deixar fina ou grossa ou o mais próximo possível do que a pessoa quer. Mas eu preciso tratar. Senão, às vezes a pessoa nem sabe, mas ela é rouca. Ela fala, ela força a voz e machuca a prega vocal dela. Então, dependendo, se eu já for entrar com um exercício, eu vou prejudicar essa voz a longo prazo. Daqui a um tempo a voz está fina, mas está rouca, falhando, não dá conta do dia a dia. Então, primeiro de tudo, avaliação. Ok. Pensando que as pessoas, ninguém vai estar com a voz alterada, o alterado, né, vai ser mais a voz está normal, não tem nenhuma alteração anatômica, e eu só quero deixar mais fina ou mais grossa. Aí eu vou ouvir, gravar, como eu falei, ver qual é a demanda, e eu sempre pergunto para as pessoas, né, aonde você quer chegar? Você quer deixar ela muito mais fina? Qual é a sua queixa? Você acha que você está falando e dói para falar? Muita gente, quase todos os pacientes que passam comigo sentem a mesma coisa, que parece que para ficar fina, cansa, dói, fica aquela voz forçada, desagradável. Então, meio que a queixa é sempre essa. Então, o que a gente vai fazer? A gente sempre tira a tensão
trabalha relaxamento. Às vezes a gente não dá importância, mas toda a minha musculatura cervical está sendo usada o tempo todo para eu falar. Então, pensando em pacientes que chegam para a gente e falam, meu, eu tenho que dar uma forçada para minha voz sair mais fina. Eu já penso que ele está todo o tempo colocando força e tensão para mudar a voz dele ou dela. Então, eu trabalho relaxamento, eu vou manipular bem. Exercícios de relaxamento. Acho que todo mundo já fez alguma vez, né? Virar pescoço para cima, para baixo, segurando um tempo, né? Eu faço um movimento de sim, de não, talvez, e eu seguro mesmo, eu sinto toda a musculatura relaxar. Isso, todo mundo que está aqui assistindo pode fazer todos os dias esse exercício, mesmo que vocês se identifiquem com a voz de vocês. Não é que, ai, fiz exercício, a voz vai mudar. Não, ele não tem efeito direto nenhum na voz. Só está alongando a sua musculatura para você falar sem força, sem impacto. Segundo exercício que a gente sempre pega a onda aí, a gente trabalha muito respiração, independente do objetivo, se é deixar mais grave ou mais aguda. Eu preciso trabalhar diafragma, o quanto eu estou respirando para dar sustentação e fôlego para minha voz. Cantor trabalha muito diafragma, muito respiração, porque quando eu vou cantar, quando eu vou falar, né, principalmente pensando numa voz mais aguda, para mulheres trans que querem a voz mais fina, eu preciso ter respiração boa. E não é, mas respirar, eu consigo respirar, mas você tem o fôlego controlado enquanto você fala? Então, sempre a gente trabalha relaxamento, respiração, e daí a gente entra para a musculatura. Duas coisas diferentes, que tem duas partes na terapia, né? Eu costumo dizer que aqui é nossa fonte, onde nossa voz é produzida diretamente na laringe, a gente chama de fonte. O som que é produzido, se a gente pudesse filmar lá dentro e estar lá espiando, o som que é produzido aqui na garganta é muito baixinho, muito, muito baixo. Nossa, mas como que as pessoas me escutam bem? Como que esse som é propagado no ambiente? Porque daí eu tenho o filtro. O que é fonte, o que é filtro? Fonte, minha garganta, minha laringe, né? A prega vocal lá, beleza, falei. O filtro é todo o resto que a gente tem no nosso próprio corpo. Ressonância, então a nossa voz ecoa pela própria laringe, pela boca e pelo nariz. Eu uso como se fossem essas 3 caixas de som para amplificar o som da minha voz. Por isso que a gente consegue, sem ver a pessoa, a gente consegue perceber se está gripada, se aconteceu alguma coisa. Porque se eu tiver gripada, o som não vai sair pelo nariz. Então eu vou ter uma voz assim. Então, tudo isso dá alteração. O que é comum de acontecer? Quando a gente quer deixar a voz mais fina, então eu quero falar um pouco mais assim, eu trago ela mais para cima, sem saber, tá, gente? Isso é tipo eu na minha casa, quero deixar minha voz mais fina, ou pessoa trans, não gosto da minha voz, fui deixando mais fina, não busquei profissional, enfim, fui dando o meu jeito em casa e acabei forçando demais. E agora eu não consigo tirar esse vício que eu tô de forçar para falar fino. Os pacientes chegam muito com a voz nasal, que a gente chama, porque o próprio corpo deu um jeito de falar mais fino para parecer mais, entre aspas, o padrão da voz feminina, e daí concentrou todo o som escapando pelo nariz. Só que isso vai dar dor no futuro, você vai cansar, você não vai gostar da voz que você tem. Então, é preciso trabalhar tudo isso. A gente faz exercícios de mobilidade, que a gente chama. Então, vibrar bem a prega vocal, trabalhar toda a musculatura. Um deles, né? Acho que o pessoal está curioso para saber exemplo. Classicão da voz, que a gente usa para mobilidade. Essa vibração de língua. Vibração de língua ou vibração de lábio. Deixa eu ver se a Mari pediu aqui. Vibração de língua ou vibração de lábio, a gente pede também. Tô adorando. A Mari mandou mensagem aqui, mas eu não consegui ler. Ela falou caiu a live, mas ela não pediu para entrar de novo. Ela falou alguma coisa da Ana. Não sei se ela falou com você.
Ela mandou no grupo aí alguma coisa. Mas então, exercício de mobilidade, a gente trabalha bem de fazer o. A gente precisa ter aquele corpo, né, a prega vocal vibrando bem numa harmonia para dar conta, né, ter um corpo ali preparado para fazer um som mais alto, um som mais grave, o som que eu quero chegar. Ô, Ana, ela tá me ligando, só que se eu atender vai cair aqui. Eu vou falando aqui porque... Bom, vou tocando sozinha aqui, porque acho que a Ana foi ligar para Mari. Então, aí, está todo mundo me ouvindo aqui? Vocês conseguem ouvir? Elas não pediram ainda, não. Então, eu preciso trabalhar esses exercícios de mobilidade para fazer tanto um som mais alto, um som mais baixo. Gente, esses fios. E assim a gente vai seguindo. O que mais que a gente costuma fazer? A gente costuma trabalhar também com a demanda. Então, eu vou falar, eu quero o som, eu quero a voz mais aguda, mas não que fique tão forçada. Então, eu vou usando toda essa questão de ajuste dos filtros, né? Do ajuste. Oi, gente, as meninas não sei o que está acontecendo, não. Elas me ligaram aqui. Eu vou ir seguindo, porque elas, eu não sei se elas ficaram sem internet, me ligaram, enfim. Aí não dá para atender porque cortou, né? Eu vou tentar adicionar elas de novo. Aí. Então é isso, eu preciso ir fazendo esses exercícios, esse trabalho, para ir acostumando a minha prega vocal. E eu costumo dizer, igual eu falei no começo, que é como se fosse uma terapia mesmo. Por quê? Porque é uma terapia, não, uma academia. Na academia, você vai lá, você vai carregar peso, enfim. Você não vai conseguir já ficar forte, já ficar com quadril, com bumbum definido do dia para a noite. Então, eu preciso ter um preparo e um acompanhamento para que venha esse resultado. É por isso que a gente indica de em torno de 12 sessões, que dão aí 3 meses. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Eu adicionei as meninas. Não sei o que está acontecendo. E, ó, se uma mulher trans iniciar, pode mandar pergunta também, tá, gente? Eu tô lendo aqui para responder para vocês. Voltou. Oi. Tá ouvindo? Sim. Manda mensagem pra Ana pra ela ver se ela consegue. Manda convite de novo, Carol, pra Ana. Eu mandei, tá aguardando ela aceitar. Aí, convidei de novo. Ainda existe tempo, eu nem sei que horas são, gente. Que horas são aí, Mari? 21h20. Vamos, Carol, Eu ia responder umas perguntas que faz eles o seguinte. perguntaram aqui. Não tô te ouvindo, Mari. Tá me ouvindo? Tô. Sai da live, sai, que a gente vai entrar de novo. Tá, Ficar um pouquinho mais. A Ana vai chamar a gente agora, tá bom. tá? Gente, a gente já tá voltando, calma, a gente já tá voltando. A gente vai responder as perguntas, tá bom, gente? Sai da live que a gente já vai voltar com a live. Pode sair. Tá.